concluímos, Senhor, esta semeadura maravilhosa da evangelização com a oração da fé. É para encher, é para transbordar. Filipenses 4,19 diz: supridas cada uma das nossas necessidades, segundo a sua riqueza em glória. É para encher, é para transbordar. Provérbios 3, versículo 10 diz: celeiros fartos e lagares transbordantes, é para encher, é para transbordar. E Lucas 6,38 diz: uma boa medida que é recalcada, uma boa medida que é sacudida, e uma boa medida que é transbordante, é para encher, é para transbordar. Eu recebo para as nossas vidas, compartilho com a vida daqueles que pela internet também semeiam nesta terra fértil do Ministério Cristo Vive, para a tua honra e para a tua glória. Amém e amém. Vamos ao momento do estudo da palavra nesta manhã. Vamos à aula 2 deste livro maravilhoso, Guerra Espiritual. Senhor Jesus Cristo, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o Verbo que estava com Deus, o Emanuel que esteve conosco, e Jesus Cristo ressuscitado, glorificado, segundo o Evangelho de Paulo, como ele diz a Timóteo, e que aos Gálatas ele diz que hoje vive em mim, vive em nós. Obrigado por mais esta terça-feira, quando agora vamos mergulhar em águas profundas nesta revelação maravilhosa deste livro, Guerra Espiritual. Continua falando aos nossos corações, para juntos crescermos na graça e no conhecimento. Amém. Minha gratidão mais uma vez a cada um que ministra neste culto, especialmente a vida do apóstolo Miguel Ângelo e da bispa Rosana, nossos bispos primazes, nossos bispos nacionais, bispo Sérgio, bispa Ana, os bispos pastorais, bispo André e bispa Cristiane, toda a liderança do nosso ministério, concílio de bispos, todos os funcionários. Minha gratidão eterna pela forma tão especial, e especialmente a vida do nosso apóstolo e bispa Rosana e família apostólica, que abrem o altar às terças-feiras para, com essa peculiaridade de Deus sobre o meu chamado, da minha esposa, a bispa Lídia, e também para este culto com o nome, com este peso ministerial e espiritual, de uma oportunidade, uma porta de crescimento e capacitação espiritual. Eis-me aqui, eu sou o menor de todos os santos, na carne não seria jamais possível de imaginar o que Deus tem feito em nosso meio e continuará materializando para a glória dele. Bem-aja. Sejam muito bem-vindos mais uma vez, vocês presencialmente, vocês pela internet. Na última terça-feira, nós iniciamos este livro, foi a parte de introdução, e depois de citarmos algumas colocações do nosso amado apóstolo, começamos então a estudar Efésios capítulo 6, do versículo 10 em diante, e ficamos parados, meditando e compreendendo com muita profundidade o versículo 10 diz: sede fortalecidos. Então, começamos a perceber esta necessidade, e comentamos sobre este fortalecimento, versículo 11. Então, quando fala sobre a armadura, fala que nós podemos ficar firmes contra as ciladas do diabo, e no 12, nós aí, foi um momento desse versículo exatamente, da primeira aula, nos trazer esta visão ampla sobre
a nossa condição nesta terra. Então, entendemos primeiro que a nossa guerra é uma guerra espiritual, ela não é contra carne e sangue, mas que ao mesmo tempo nós, pela nossa força, que eu digo nossa, atrelada à visão espiritual, e aí não é mais nossa, é a força e o poder de Deus em nós, ela nos leva a experimentar, a experienciar uma realidade espiritual que só se acessa onde? Nas regiões celestiais. Então, só se acessa a força espiritual nas regiões celestiais e só se acessa as regiões celestiais pela força espiritual, pela visão espiritual, pela prática espiritual. Então, nós vimos, né, o que nós alimentarmos mais vai sobressair mais. Falamos sobre esta sociedade que tem no nosso corpo. Então, nosso corpo, de uma maneira, lógico, em síntese, não é? Em resumo, nosso corpo temos carne e espírito. Uma sociedade, para nós estarmos respirando, estão ativos carne e espírito. Então, nós dissemos, e eu repito, quem você alimentar mais, vai sobressair mais. Ok? E aí, nós vimos com clareza as questões, até mostramos a imagem, não sei se a gente tem, se fica fácil de mostrar de novo, a imagem, né, comparando aí as regiões celestiais, como isso funciona, e vimos claramente o terceiro céu, olha aqui, ó, os 3 céus, como era muito classificado, inclusive mais nos primórdios, era muito classificado assim dessa forma bem simples, né? Então, o primeiro céu, o atmosférico, aquilo que a gente consegue, é mais tangível, que a gente consegue visualizar de uma maneira mais simples. Depois o segundo céu, o planetário, né, os planetas, as constelações, aquilo que a gente precisa de uma luneta, de um binóculo bem possante, é lindo. Quem nunca teve essa experiência, nós temos aqui o planetário da Gávea, né, que eu aconselho, é um bom passeio para você fazer, e ter essa experiência, de visualizar isso mais de perto, mas você só consegue com esses instrumentos poderosos, telescópios, lunetas e tudo mais. E o terceiro céu, só pelo Espírito, só pelas vias espirituais. E aí sim, quem acessa o terceiro céu, não é que vai ser arrebatado ao terceiro céu, é contato com a realidade do terceiro céu. Entendido, então, que para acessar as coisas celestiais, precisa estar nas regiões celestiais, e como nós estamos nas regiões celestiais? Nós estamos nas regiões celestiais, atuando, vivendo e valorizando e alimentando o Espírito. E aí nós paramos exatamente agora, o Efésios, Joás querido, capítulo 6, e por favor um pedido, né, que ninguém mais no meio da mensagem, a menos que seja, lógico, alguém da família apostólica, nosso apóstolo, venha me interromper no altar, pelo amor de Deus, gente, por favor. Mas Efésios, alguém que seja superior a mim hierarquicamente, aí é lógico, mas, por favor, vamos pensar um pouco mais nesses detalhes. Isso não pode acontecer na igreja, ok? Efésios 6, versículo 12, então, nós vimos que as regiões celestiais é a única, ou são a única forma de nós ativarmos esta defesa. Por isso que ele diz, se as regiões, existem regiões celestes, o que são regiões celestes, nesse contexto agora, do mundo, desta realidade da guerra, é que há um mundo espiritual, ok? Só para a gente relembrar, há um mundo espiritual onde a guerra é travada, que com os olhos carnais nós não vamos ver. Então eu dizia, quando eu fui aqui interrompido, nós aqui reunidos neste momento, nós estamos ativando, estamos dentro de uma realidade o quê? E buscando, pelo menos aqueles que se alinham com a palavra de tal forma, se submetem. Nós estamos dentro de uma realidade espiritual. Nós estamos nas regiões celestiais. Entendem? Então,
regiões celestiais, elas são como o terceiro céu, quer dizer, a imagem é uma ilustração, o terceiro céu, uma área que não pode ser atingida jamais pela carne. Aí está o segredo revelado. E depois, então, no versículo 13, Paulo começa a dizer a forma de nós agora atuarmos, porque nós temos uma atuação nesta luta que tem que ser travada. Aí ele diz, portanto, tomai toda a armadura de Deus. Vejam bem, toda. Tem que ser o equipamento completo. Na vida militar, servi na Brigada Paraquedista, e eu tive a alegria de dar 31 saltos, para vocês terem uma ideia, foi um recorde do tempo que eu permaneci lá. Então, eu conheço bem, me lembro muito bem de todas as recomendações, e a mais importante delas, para nós saltarmos, depois de aprender toda a prática, era a conferência. Então, nós ficávamos de pé no avião, e geralmente a equipe eram 12 que saltavam em cada passagem, às vezes até dobrava, mas dependendo do tipo de aeronave, mas geralmente no mínimo 12, e nós ficávamos em fila dentro do avião, e antes o comandante do salto falava, verificar equipamento, e aí nós verificávamos. O de trás verificava o da frente para ver se estava tudo correto. Depois que terminava todo o equipamento, a gente virava, e assim nós verificávamos se o equipamento estava todo ajustado e na posição correta. Agora, não vou aqui citar tantos detalhes, que é uma explicação demorada, mas o que eu preciso dizer a você é que é toda a armadura de Deus, e ela precisa estar ajustada. Então, nós precisamos estar equipados, irmãos. E a carne, os detalhes da carne, sabe, as distrações da carne, elas não podem compor a nossa armadura nessa guerra espiritual. Não podem. Como é que você tem que ser resistente? Ele começa primeiro, vamos pensar, fortalecidos, ok? Alimenta o espírito, vive a palavra, pratica a palavra, fortalecidos. Acessa as regiões celestiais, busca esse caminhar, essa visão espiritual. Depois, a armadura, cuidar com a armadura. Então, trazendo para o meu treinamento de paraquedista, primeiro treinávamos, aprendíamos, fazíamos ali nas bases, nós estamos fazendo aqui na igreja, estudando a palavra. Depois subíamos no avião, é o momento de você encarar o mundo aí fora. E muitas vezes o mundo que tenta invadir a nossa realidade na igreja é porque o diabo fica semeando o joio aí, não é verdade? No meio do trigo. Precisamos estar resistentes, diga resistente. E aí vamos conferir as peças da armadura. Se você então fortaleceu-se, veio à igreja, semeou, ouviu a palavra, andou no Espírito, acessou as regiões celestiais, e agora você está tomando a armadura de Deus, só vai ser um mar de rosas. Não tenha pressa, irmãos, estamos só na segunda aula. Imagine, se no outro livro que era metade desse, nós ficamos 9 aulas, eu não sei quantas vamos ficar nesse, menos ou mais. É Deus, mas eu não posso passar batido aqui agora nessa palavra, que esta palavra é que derrota muita gente. Falei isso na semana passada, ou falei algumas vezes lá em Xaxim, o pastor Puga gostou, pegou a palavra e disse, bispo, realmente, essa é forte, hein? Tem muito crente, que já tem uns 3 cultos que eu estou falando disso aqui, tem muito crente chamando maldição de bênção e comendo pedra pensando que é pão. Ele gostou dessa palavra, falou, olha, vou pegar isso para mim, vamos usar muito aqui na igreja, e é verdade. Porque o dia mau, ele existe. O dia mau existe. Só que aqueles que estiverem atentos, não é que o dia mau não virá contra nós. Não é que as lutas, as tormentas, você viu? A Cláudia, que está nos assistindo aí, a filha da Heloísa, estava lá, um ímpio lá, entrando com uma ação, falando calúnia sobre o imóvel, cobrando 15 mil dela.
E se ela, não sei o que Deus vai falar no coração dela, mas se ela quiser agora fazer uma ação contrária, por calúnia, difamação, e cobrar os direitos dela de danos morais, ainda, além das custas que essa pessoa já vai ter que pagar, ainda tem que lhe indenizar ainda, não sei. Aí é com ela, Deus, e o que Deus vai falar no coração dela. Mas, estão entendendo? Mas o dia mau veio. Olha, foi um processo longo. Mas resistir no dia mau. E diz que depois de ter desvencido tudo, porque esse é um detalhe. Elza, querida, você está entendendo? Foi você que disse que estava aqui no ministério há 30 anos, foi? Elza, foi você que disse 30 anos. E ainda não tinha conhecido a escola de capacitação. Chegou o tempo, né? Que bênção. Está aqui segunda. Vamos botar um aplauso à senhora, terceira vez ou segunda? Aqui na terça-feira. Segunda vez consecutiva. Vamos aplaudir o Senhor, olha. Né? Amém. A nossa amada também é a segunda vez, né? Está na terça-feira, né? Olha que bênção. Como é seu nome? Ainda não gravei. Fátima. É um horário difícil, eu entendo. Eu sempre digo, estarei aqui para receber vocês sempre que vocês puderem. Em nome de Jesus, dê ao volante. Dessa forma peculiar. Sem pressa. Porque nesse pedacinho do versículo aqui, é tremendo, ele diz assim, depois de ter desvencido tudo, é que tem gente que vence uma batalha e pensa que venceu a guerra. Cada dia é uma batalha. A diferença é que a nossa batalha é de uma guerra que já está vencida. E para você entender que a batalha que nós enfrentamos todo dia é de uma guerra que já está vencida, nós temos que estar em Cristo Jesus. Mas se a pessoa vai para a vanglória, eu. Então, se você está dentro, como o salmista disse, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, se você está dentro da vontade de Deus, se você está dentro do plano de Deus, irmãos, você está bem. Deus. Agora, se a pessoa esquece que é Deus, que esta guerra, e por isso nós somos mais do que vencedores, é uma guerra que, porque ela existe, Paulo disse, nas regiões espirituais, é porque o mundo espiritual das trevas não desiste. Então, há uma batalha espiritual, e a gente vai querer encarar isso na carne? Desculpe, irmão, não dá. As forças espirituais são altamente desproporcionais a quem está na carne. São em potencialidade destrutiva tão grande que Jesus, em João 10,10, chegou a dizer que o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Mas que ele veio para que tenhamos vida e a vida em abundância, está lá em João 10,10. E a pessoa esquece de que isso tem um projeto de Deus, de que isso tem um plano de Deus, e que nós precisamos estar envolvidos nesse plano de Deus. Então, o grande problema, gente, é que muitas vezes a pessoa, o apóstolo Miguel Ângelo fala isso, às vezes a pessoa fica no nosso meio e ora, eu quero uma casa no campo, né? Nós oramos, a pessoa vai e compra uma casa na Barra da Tijuca, que sinceramente, olha, Bispo Rai, pessoal de São Paulo sempre nos acompanha, né? Pastor Henrique, que já correm 60 quilômetros, eles fazem maratonas de 60 quilômetros. Eu que de vez em quando vou fazer minhas caminhadas, caminho 8, 10 quilômetros, para mim isso é perto, irmão, dá para ir a pé, né? Mas a pessoa vai, então, ganhar uma casa na Barra da Tijuca, e aí a igreja Cristo Vive fica longe para ela. Ela ganhou uma batalha e não permaneceu firme. Volta lá no versículo que a gente estava. Depois de ter desvencido tudo, que vencer tudo é esse, vencer integralmente aquela luta, aquela situação. Aí tem uma questão, porque esta é a parte mais complexa. Diga comigo, lutar é necessário. Vencer é consequência de quem luta com força. Diga agora, permanecer inabalável. É o maior desafio. É incrível.
Quantos já passaram por aqui, até no nosso meio, não é verdade? No altar. Já estiveram ministrando nesse altar. Irmãos, a graça de Deus é muito séria. Coloca Gálatas capítulo 1, versículos 8 e 9. Nós temos igrejas locais aí nos acompanhando, muitos líderes, que era bom que todos estivessem, né? Mas Deus é que sabe, e os que estão vão chegar. Tem um ditado mineiro que diz assim: quem chega na frente, bebe água limpa. Vamos beber água limpa. Mas ainda que nós mesmos, olha só, nós mesmos, ainda que nós, ou mesmo um anjo, vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado. Com devida vênia ao Espírito Santo, esse texto, para trazer para a nossa realidade da mensagem, eu poderia dizer, mas ainda que nós esse, eu, a minha esposa, Bispo João, aqueles que ministram no altar aqui às terças-feiras, ou mesmo um anjo que aparecesse aí pelos cantos, tal, vos ensine alguma coisa que vá além do que Deus está nos mostrando, seja rejeitado. Ainda que nós, todos nós, qualquer um deste ministério, esqueça-se um minuto que o chamado desta igreja é de Deus, e que o eu tem que estar intrínseco, tem que estar inserido, completamente submetido, como aquela imagem da palavra Deus, que eu mostrei para vocês agora há pouco, não eu, mas a graça de Deus comigo, seja anátema, seja rejeitado, não permanece inabalável. Então, o ponto forte desse versículo, para nós ligarmos a armadura, volta lá, filhinho, no Efésios 6, Efésios 6, 13, ele disse, permanecer inabaláveis. E aí, ele continua agora, no 14, ele vai falando agora das peças da armadura. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça. Ele vai conferindo as peças. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Então, aqui na página 14, depois do apóstolo trazer este texto, aqui no primeiro parágrafo após o texto, ele faz uma observação. Ele diz, nesse importantíssimo texto dirigido aos Efésios, o apóstolo Paulo se refere a um tenebroso mundo invisível, que é o mundo espiritual, que é a forma que ele compara esse terceiro céu, o arrebatamento de Paulo, a realidade dos salvos, a nossa vitória, sabe? É isso que ele compara, onde nós acessamos, como eu expliquei na semana passada, nós acessamos a nossa condição da eternidade, de filhos de Deus, nós passamos a ter acesso, e aí sim nós conseguimos vencer esta condição que a carne jamais conseguiria. Então é um mundo tenebroso, um mundo invisível, que ultrapassa, eu estou pegando aqui frase, né, diz, ultrapassa a capacidade da mente humana. Então, tudo aquilo que a gente está aqui meditando, eu não vou fazer leitura do livro, está atrelado naquilo que traz. O livro, claro, com uma didática mais para a literatura. Vale a pena você ter este livro na sua casa. Se você ainda não tem, a Bispa Gilda tem aí para lhe oferecer, temos também pela internet, vale a pena. E olha, meu esboço está aqui, todo anotadinho no livro. Você deve ter esse hábito. Vai fazendo as suas anotações, vai fazendo as suas remissões, até no próprio livro. Prevenido não é sinônimo de preocupado. Tem gente que confunde. Vocês não estão entendendo como é importante a gente tratar com esses detalhes aqui? Porque é dos enganos que o inimigo gosta. É nos enganos que o inimigo cresce. É nos enganos que ele leva vantagem.
Eu digo sempre que quem fica pré-ocupado, a própria palavra já diz, fica ocupado antes do tempo. O pré é antes. Então, é diferente de uma pessoa preocupado e uma pessoa prevenida. É diferente. Quem é o prevenido? O prevenido é aquele que se prepara. Diga, prevenido não é preocupado, é o preparado. E outra palavra que o apóstolo destaca, por isso que eu fiz as anotações aqui para vocês, ele fala também, então, quando Paulo diz fortalecidos, é outra coisa. O que é uma pessoa, um fortalecido? Eu vou lhe dizer, eu conheço, agora estou indo, voltei, graças a Deus, à academia e tal, e é necessário nós movimentarmos, a nossa musculatura precisa disso, pelo menos de um alongamento, uma coisa assim, mas logo que eu comecei a academia, já comecei a perceber e fui me orientar com pessoas mais experientes, e comecei a perceber que eu precisava, agora na idade que eu estou, de ter uma reposição de algumas coisas, uma suplementação alimentar, umas questões assim, que são o que? A nutrição. E outra coisa, não é só a nutrição em termos de, agora, simplesmente pensar em explodir numa musculatura, mas é todo um controle. O fortalecido aqui, o que ele precisa? Ele precisa de nutrição, treinamento e equipamento. Vou à academia, tem lá os equipamentos certinhos, eu tenho no meu celular, tudo direitinho, qual que eu vou fazer hoje? Um dia tem que treinar uma coisa, outro dia tem que treinar outra, para não ter um cansaço da musculatura, e os equipamentos. Então, isso aqui compõe tudo. Agora, se a pessoa vai desordenadamente e tal... Conheço umas pessoas que chegam, eu fico olhando, e olha que ele está perseguindo uma musculatura, e eu conheci pessoas que às vezes criam músculos, mas elas ficam totalmente, são fracas. Outros injetam coisas e colocam aqueles, esqueci até o nome, para crescer o braço e tal, e ficam, você vê, olha, está com a musculatura, não é o que parece. Às vezes a pessoa não tem força para levantar uma bolsa de compras. O que tem ali é produto que injeta, que eu me lembro de alguns nomes, mas que eu não vou nem falar aqui para não dar ideia para ninguém, às vezes, que acessa uma mensagem dessa, né? Mas o que funciona é uma coisa pautada na realidade, e a realidade está aí, olha. Volta no que a gente estava, filhinho, no versículo que a gente estava, era no 15, era? Olha aí, permanecer inabalável, ele diz, lembrar que tem o dia mau, lembrar que nós vamos vencer tudo, que tudo é o que? É a batalha, mas nós vamos permanecer inabaláveis. Como vamos permanecer inabaláveis? Com essa consciência de que estamos no plano de Deus. E aí vamos para esse prevenidos, fortalecidos. Prevenidos não é um preocupado, é um preparado. Fortalecidos não é uma coisa simples, esse fortalecimento, ele vem por nutrição, treinamento e equipamento, e aí nós estamos nos equipamentos. Aí pode voltar no último versículo que nós estávamos. Aí a gente passa para a página 15, né? Apagar todos os dados inflamados do maligno, e 17, só para a gente concluir a leitura. Tomai também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e o 18, com toda oração e súplica, orando o tempo todo no Espírito. E para isto, vigiando com toda perseverança por todos os santos. Então, aqui na página 15, o apóstolo diz, é impressionante como o povo de Deus tem sido ameaçado constantemente com a possibilidade de ser tragado por essa guerra espiritual, tornando-o capenga, fazendo andar aos trancos e barrancos, um dia bem, outro dia péssimo, um dia animado e simpático, outro abúlico, triste, indiferente, a quem quer que seja. E geralmente, o apóstolo está falando aqui de pessoas, amados, que geralmente são pessoas que eu chamo de pessoas instáveis. Pessoas instáveis, pessoas que confiam muito na carne. Eu vivi isso no passado, irmãos.
Eu achava uma potencialidade, eu me sentia salvo quando eu estava na igreja. Quando eu botava o pé na rua, irmãos, era outra realidade. Eu corria para a igreja. Eu tenho dito, eu vim à igreja para ser salvo. Agora eu venho à igreja porque eu sou salvo. Então você começa a corrigir esses valores. Eu tinha medo de pecar, porque eu achava que podia ir para o inferno. Hoje eu sei que na minha carne eu sou totalmente tendencioso ao pecado. Mas eu ando no Espírito para não pecar e acessar as regiões celestiais e trazer o céu para a terra. Então você vai entendendo isso que Paulo diz, olha, nós temos que resistir ao inimigo. Resistir ao inimigo. Essa palavra resistir do grego é panóplia. Panóplia significa estar com todo esse conjunto, né, de preparado, nutrido, treinado, equipado com Deus, com a palavra Deus. Nunca mais se esqueça, né, dessa palavra Deus, com eu no meio. Aí não tem mais nenhuma possibilidade do inimigo atingir vantagem. Aí aqui na página 16, ele começa a detalhar as peças da armadura. Aí diz, a armadura que Deus nos deu se compõe de verdade, retidão, o poder do Evangelho, o selo do Espírito, o conhecimento da palavra. Ele traduz as peças da armadura. Eu gostei muito deste parágrafo da página 16, né, que traz uma síntese. Ele diz, a armadura compõe-se verdade, retidão, poder do Evangelho, o selo do Espírito Santo e o conhecimento da palavra. Só que há uma ignorância, o apóstolo comenta aqui, há uma ignorância. Mas o cristão, então, estando equipado por essas armas, ele tem uma proteção, irmãos, que depois o apóstolo vai detalhando aqui, ele diz, o capacete da salvação. Por que o capacete da salvação? Porque ele protege a parte da instrução, ele dá o preparo ao soldado, a salvação está, sabe, na mente, está cuidando da cabeça, partindo da cabeça, tudo. É o que eu digo sempre, nós temos aqui na nossa mente, né, no nosso cérebro, uma pecinha chamada sistema nervoso central. Só que quem não se baseia na visão espiritual, não tem um sistema nervoso central, tem um sistema central nervoso. É invertido. Diga, eu não quero meu sistema central nervoso. Eu quero o meu sistema nervoso central protegido pelo capacete da salvação. Amém? Porque o apóstolo diz, porque é a parte mais vulnerável, né? A parte, imagine, dá o Elias então, né, Elias? Parte vulnerável. Quanto mais alto, meu irmão, mais vai ser visto de longe. E tem lá o capacete da salvação. É onde a nossa mente, irmãos, eu faria uma remissão aí, colocaria Filipenses 4:8. Filipenses 4:8 diz, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então, se você não tem esse capacete da salvação, essa proteção, você recebe os dardos inflamados do maligno também na mente, na cabeça, é por onde eles caminham, é para tentarem minar, e nós então estamos protegidos, nós estamos ativando a mente de Cristo. O capacete da salvação, o apóstolo compara aqui, ativando a mente de Cristo em nós. Até cito um ditado que minha mãe citava muito, mente vazia, oficina do diabo. Mente vazia, oficina do diabo. Então, Filipenses 4:8 nele. Tudo que é puro, tudo que é perfeito. Irmãos, tem horas que eu penso algumas coisas, confesso a vocês que eu já não falo, o diabo não pode ver meu pensamento, eu até dou aquele sorrisinho assim, né? Perdeu essa. É que o diabo vê você sorrindo, não entende nada, né? Fala, poxa, mas o cara está passando uma situação ali, está rindo. Paulo disse, tudo dai graças.
Essa é a vontade do Pai, havendo feito a vontade de Deus, alcancei essa promessa. Há pouco tempo eu estava passando por uma turbulência tão estranha, sabe, complicada, a minha carne estava ali naquela batalha forte para vencer, e eu imprimi vários papeizinhos desses, não foi, amor? Aí eu coloquei outro na frente do meu computador, tem lá uns 3 ainda, né, amor, espalhados. Apesar de eu saber de cor, mas é que estava tão grave que eu queria estar olhando assim, aí eu falava, aí eu falava, eu verbalizava alguma coisa alinhada a uma dessas coisas aqui. Eu falava, não, isso aqui não, isso não é bom, não, isso não é perfeito, isso não é puro, isso não é amável, entendeu? Isso é o capacete da salvação, é a mente de Cristo ativada. Depois ele fala, firme cingindo-vos com a verdade, aqui na página 18, isso mesmo. Cingindo-vos com a verdade, estais firmes. E o que é isso? Cingindo-vos da verdade, vestindo-vos da couraça da justiça, na página 18, do grego, cinturão ou cinto, é zomar. O soldado romano cingia ou segurava as suas vestes com um cinturão, na qual eram colocados o cantil, a espada e a faca. Este cingir-se, não é, da verdade, trazer consigo as verdades bíblicas, irmão, não são outras verdades, é servir com a verdade, não com mentira. Tem gente na obra de Deus que fica besuntando a verdade com a mentira. Oh, meu Deus, de vez em quando, e Deus vai mostrando, e é uma frustração. E você só pode orar, às vezes, em algumas situações, e é tremendo, porque existem aí brechas que são, às vezes, geradas por causa de uma meia-verdade, que eu digo uma meia-verdade, uma mentirinha, uma meia-verdade, uma mentira inteira. Uma mentirinha causa uma brecha que ninguém pode imaginar. Então, ele diz, olha, a verdade está na palavra. O apóstolo vai mostrando aqui com muita clareza tudo isso. E então nós precisamos entender de vez por todas, irmãos, se não tem relação com a verdade, não tem relação com o nosso chamado, não tem relação com a nossa proteção dos nossos órgãos vitais, que muitas vezes se descuida. A pessoa fica muito ligada no coração, não é isso? No coração, na cabeça. Mas temos aqui órgãos importantes, vitais, e ele fala que tem que ter este conhecimento. Irmãos, eu vou dizer uma coisa que às vezes se confunde muito. Porque a pessoa ler lá João, por exemplo, coloca aí João 8, olha, vamos fazer uma remissão aqui. João 8:32, coloque aí, João 8:32. O que está escrito aí? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quer dizer que a verdade liberta. A verdade liberta. Liberta ou não liberta? Liberta. Mas só para quem conhece. O que liberta de fato, não é exatamente a verdade. A verdade liberta. Ok, a verdade liberta. Assim como esse copo aqui está com água dentro. Mas se eu não souber a forma certa, coloca este copo com água dentro, né, não é água benta não, tá, gente? Água dentro, né? Às vezes eu falo muito rápido, né? É uma água normal, tá? Não é água benta, não é água ungida, nada disso. Ela é ungida porque é de Deus, quem colocou aqui foi um ungido de Deus. Eu vou até beber um pouquinho. Mas coloque esse copo d'água perto de uma criança que quer beber água. Ela não sabe, ela não conhece, ela não sabe. Na criança você tem que ir lá com a chuquinha, não é isso? Ainda tem que colocar numa posição certa, senão engasga. Olha que eu já cuidei de alguns filhos. Neném, criança neném. Uma criança neném e crianças espirituais, pessoas dentro da igreja que não crescem, que são sempre crianças. Tem a água, o copo d'água está aqui. É o plano de Deus, é o projeto de Deus, é a verdade. É que o apóstolo vai dizendo aqui, tudo pautado na palavra.
A pessoa tem até a verdade. Eu tenho aqui, a criança tem água perto dela, mas ela não sabe beber, porque ela não evoluiu. Por isso que a graça de Deus não obriga, porque quem obriga, oprime. A graça de Deus ensina. Porque quem quer aprender nesse ministério, irmãos, meu Deus, foi até o bispo Gustavo, na nossa igreja de Cristo Vive em Nova Iguaçu, que me disse isso uma vez, achei super interessante. E nós precisamos estar atentos a isso. Ele disse, olha, quem é da Cristo Vive não pode dar a desculpa de Oséias 4,6, que diz que o povo é destruído por falta de conhecimento. Porque nós, o altar Cristo Vive, nossas igrejas locais, vamos cuidar disso, irmãos, vamos cuidar do altar. Altar Cristo Vive tem que ensinar graça de Deus. Aí sim as ovelhas não vão ter desculpa, senão confunde. Então o altar que jorrar a graça de Deus, conhece a verdade. Aí faz a diferença. Porque a criancinha não conhece a água. Ela é criancinha. Vamos deixar esse tempo. Paulo, quando fala aos Coríntios, ele disse, olha, leite vos dei de beber, mas agora quero dar alimento sólido. Então, conhecer a verdade, o conhecimento da verdade é que liberta. Então, é complicado, senão a gente fica, não traz para essa responsabilidade da graça de Deus. Depois, então essa couraça da justiça agora, né? A couraça da justiça, ela protege o peitoral, a parte, a armadura da proteção, vem do grego tórax, que protege também o coração. A justiça humana, o apóstolo diz aqui na página 19, é trapo de imundície. Tiago diz, ela é terreno, animal e demoníaca. Se não vem do alto, irmãos. Sabedoria humana, o eu, sem entender o projeto de Deus, de nada serve. A nossa justiça, o apóstolo diz aqui no meio da página 19, ele diz, olha, a nossa justiça, ela aparecerá no tempo, ela vai surgir no tempo, não é nossa, a nossa justiça é o Senhor, não é a nossa justiça própria. Não é ficarmos, ele usa a palavra que eu já falei aqui para vocês, não é ficarmos extremamente preocupados, está aqui no meio, exatamente, os 2 parágrafos no meio da página 19. Não é ficarmos preocupados, você vê como é que nossa caminhada, estamos aqui, olha, na página 19, praticamente nas 4 primeiras páginas depois da introdução, como Deus está passo a passo, né, irmãos? Que glórias a Deus, que bênção temos hoje, né, amor? Muitas pessoas conosco, presencialmente também. Temos aqui centenas de irmãos também online, líderes, bispos, pastores, ovelhas interativas, missionários da graça de Deus, bem haja. Quem chega na frente bebe água limpa, irmãos. Glórias a Deus. Deus tem dupla honra para nós, Deus tem bênção, Deus tem vitória para nós e tem para nós segurança de permanecermos inabaláveis. Inabaláveis. E aí, no último parágrafo, ele diz, precisamos nos esforçar por sermos justos com todas as pessoas, desde o mais importante até os mais humildes. Isso aqui é fortíssimo, fortíssimo, porque há uma mediocridade, há às vezes uma forma das pessoas lidarem com uma conduta totalmente reprovável, bíblica, fazendo acepção de pessoas. Não, nós vamos, como eu sempre digo aqui, lutamos por isso, né, amor? Nós estamos aqui para amar, interceder e ensinar. Mas isso só é possível dentro dessa visão, não da justiça própria, mas a justiça de Deus. E isso gera, então, irmãos, quebra de paradigmas das realidades do mundo. Sabe aquela coisa, farinha pouca? Quem é nordestino aí? Fala alto. Como é que é? Farinha pouca? Meu pirão primeiro. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Pirão, esse negócio de pirão, acho que tem muito a ver com Minas também, né? Mineiro gosta de pirão. Lembrei da minha mãezinha, pirão de costela de boi.
Que alguém souber fazer, eis-me aqui, né? Farinha pouca, meu pirão primeiro. Se tem que chorar, chora a mãe do outro. Isso aí é conversa de tráfico, irmão. Que isso? Se é para sorrir, irmãos, vamos sorrir juntos, vamos celebrar juntos. Se é para chorar, vamos chorar juntos. Sorrir com os que sorris, chorai com os que choram, alegrai com os que se alegram. Nós somos um corpo, nós somos a igreja. É como eu disse lá em Xaxim, amados. Não é do coletivo, não é do individual para o coletivo, é do coletivo para o individual. O crescimento é do altar para a porta. Nós precisamos estar juntos, unidos. E esta igreja, cada um que vai chegando à graça de Deus, nós somos o corpo de Cristo, irmãos. É a multiforme graça de Deus, é a multiforme sabedoria de Deus. Agora, se a pessoa já fica equivocada e não quebra esses paradigmas da carne, do mundo, esses brocados populares, depois ele diz, calçai os pés com a preparação do evangelho. Nós estamos explicando as peças da armadura. Aqui na página 20, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. E por que Paulo usa isso? O apóstolo explica, porque naquela época as pessoas andavam descalças. Né? As pessoas andavam descalças. Então Paulo faz essa analogia, porque os soldados precisavam estar mais preparados. Né? Calçado você vai mais longe. Então andar descalço também significava uma questão de pobreza. Os escravos andavam, havia essa diferenciação também. Os escravos continuavam andando descalços. Era um avanço, irmãos, e vou dizer a vocês, só a graça de Deus faz isso. Só a graça de Deus faz isso. O evangelho da paz, o evangelho da graça. Conversava isso também, foi a última igreja que eu estive com os nossos amados, no momento de aconselhamento pastoral. Conversava também, o nosso ministério não é um ministério de condenação e de morte. O nosso ministério é um ministério da reconciliação. Nós não estamos aqui para ficar julgando, condenando, expulsando pessoas do nosso meio da igreja, pessoas que estão sentadas para ouvir a palavra. Nós estamos aqui para amar, interceder e ensinar, volto, sem ser repetitivo ou prolixo, mas para ser incisivo. E calçar as pessoas com a preparação do evangelho da paz, a proteção dos pés, a condição de resistir mais e ir mais longe. É a liberdade que só a graça de Deus nos dá. Sabe? A segurança na caminhada. Isaías 52, versículo 7, o apóstolo chega a usar esse exemplo, porque, irmãos, não é qualquer calçado também, tem isso. Também não é só você calçar os pés, é calçar os pés com a preparação do evangelho da paz. E diz aqui, que formoso, né, são sobre os montes, Isaías 52, versículo 7, os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz, ó Sião, o teu Deus reina. Deuteronômio capítulo 11, versículo 24, diz, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, desde o deserto, desde o Líbano, desde o rio Eufrates até o mar ocidental, será vosso. É a base do seu pé. Você tem ela amparada, você tem ela apoiada, você tem ela estribada, você tem ela, como disse o salmista no Salmo 119, versículo 105, coloca lá, por favor. Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então, amado, não é mais aquela postura, o apóstolo usa aqui no último parágrafo da página 20, não é aquela coisa da carne, a carne supersticiosa. E o apóstolo fala da sua própria vida, ele diz, eu era supersticioso, tinha horror a sexta-feira 13, eu tenho dito aqui na semana passada, eu disse, olha, eu via uma encruzilhada, o sangue de Jesus tem poder, mas eu pulava para o outro lado da calçada, era um medo, um pavor, supersticioso. Não tem lugar mais para isso, os artifícios
humanos caem, os paradigmas humanos, eles são quebrados. E aí você fica numa condição de segurança espiritual, ministerial, as regiões celestiais, a visão do reino. Você passa a viver esta liberdade que só a graça de Deus nos dá pelo conhecimento. Olha, eu vejo a água, eu bebo a água, está acessível. E aí vem a parte do escudo da fé, que é tremendo. Estamos aqui na página 21. Desembraçando sempre. Sempre. Diga comigo, sempre. Esse é que é o problema. Esse é o grande problema, sempre. Sabem que logo assim que eu saí da Brigada Paraquedista, eu fui selecionado, graças a Deus, né, por bons serviços, fui selecionado para ir direto para a Polícia Ferroviária Federal naquela época. E fiz lá alguns treinamentos, e nós usávamos armas, né, para nos proteger, revólver no caso. Mas havia uma diferença. Eu não vou falar hoje, mas na semana que vem nós vamos continuar nesta parte da peça, que é embraçando sempre o escudo da fé. Por hoje, muito material sólido, vamos caminhar lentamente, né? A passos lentos, debulhando a palavra. Como Jeremias disse, achadas as tuas palavras, logo as comi, elas foram gozo, elas foram vida. Por hoje, assim seja, assim disse o Espírito da graça. Não seja mais uma vítima da mentira. Seja um apologista da verdade. Não seja mais um na estatística da crise, seja um protagonista da vitória. Eu sou o bispo Daniel Anecleto, com a minha linda e querida esposa, a bispa Lídia, e esta foi mais uma escola de capacitação e crescimento espiritual. Senhor Jesus, obrigado, Pai. Obrigado por tão grande salvação. Obrigado por nos revelar estas verdades que o mundo não pode atingir. A lei não é capaz de revelar. E o mundo nem quer com o diabo e o mundo espiritual das trevas que o teu povo atinja esse nível de conhecimento. Mas nós estamos aqui e só temos a te agradecer, Senhor, por tão grande conhecimento. Obrigado pela vida do apóstolo Miguel Ângelo, Pai, que nos traz esta palavra que tira o veneno da panela, que nos faz crescer na tua graça, no teu conhecimento. Obrigado por esta escola de capacitação, por mais este culto. Obrigado. Que a tua graça, o teu amor e as doces consolações do teu Espírito Santo, Paizinho, se manifestem, não só hoje, mas eternamente, na vida daqueles que vão estar firmes, e os vencedores e mais do que vencedores, aqueles que acessam as regiões celestiais por uma batalha que já está vencida e permanecem inabaláveis. Digam amém, amém e amém. Aleluia. Ouve-se o júbilo de todos os povos, os reis se dobraram ao Senhor. Ouve-se um brado de vitória, o dia do Senhor chegou. Ouve-se todos os povos e um novo rei surgiu. Impérios reconhecem, sua destra reinará. Leão de Judá, Leão de Judá,
prevalecer.